que passou em sua cabeça enquanto lia a manchete do suicídio de Getúlio Vargas, que foi quando o senhor se emocionou? Eu não me contive e me deixei levar pela emoção, porque o Repórter S tinha sido um negócio com uma dimensão tão grande no Brasil, foi a maior síntese noticiosa do mundo, porque ele não era apresentado só aqui, ele era apresentado em vários países, da América do Sul, entendeu? Da América Central, Uruguai, Argentina, Chile, onde você pensar, nos grandes países, tinha a edição do Repórter S. E no Brasil ele veio em 1941. Então, essa coisa toda que representou o Repórter S, não somente aqui em nosso país, mas até fora dele, e eu, como responsável, pelo menos aqui pela leitura dele, eu estava levando o Repórter S para a sua última morada, né? Vamos sepultar o Repórter. Aquilo me chocou, porque eu gostaria que ali tivesse todo aquele Estado-Maior da ESSA, da McCann Erickson, da rádio e tal. Estávamos eu, o operador, um locutor do horário, mais o contra-regra, 4 pessoas. E aquilo me deixou, puxa vida, como é que é algo tão importante, no momento em que ele desaparece, não tem ninguém aqui. Mas tinha o público ouvindo e se emocionando também, e telefonando, me parabenizando. Parabéns como você conduziu o Repórter S, parabéns pela sua emoção. Eu fiquei aqui em casa, estou também chorando, emocionado. Essas coisas todas te engrandecem, né? É verdade. Como homem de rádio. Então, eu tive todo esse retorno após a leitura, logo que terminou, o telefone não parava. Então, eu me emocionei. O último jornal foi ao ar em 1968 e 4 anos antes o Brasil tinha sofrido com um golpe militar. A censura contribuiu para o fim do Repórter S? A censura contribuiu porque o Repórter S, ou como outro qualquer informativo de rádio ou de televisão, ele deixa de ser e deixa de ter avultada a sua personalidade, e a credibilidade que ele conquistou passa a ficar comprometida na medida em que ele não atende os anseios de quem está ouvindo um rádio, ou vendo uma televisão ou um telejornal. Está habituado a ver as notícias boas, compiladas com inteligência, com competência, com gente de talento, por uma emissora de televisão, e de repente numa conjuntura que se transforma da democracia para a ditadura, como aconteceu, e aí eles arrochavam, a censura começou a atuar. E isso praticamente fez com que aqueles que produziam esses noticiosos ficassem de mãos atadas, porque pode fazer isso, pode apresentar aquilo, pode, essa notícia que nós checamos é verdadeira, tem condição de ir ao ar, deixa eu ver como é que está, qual é a pressão, qual é a censura, qual é a restrição. Isso tumultuava a feitura de um jornal e empobrecia. E o Repórter S empobreceu, como todo o jornalismo do país, empobreceu, porque está tudo submetido à censura. O fator do custo da feitura do Repórter, como eu expliquei, o Repórter S era feito pela Night Press. A ESSA tinha que pagar o Night Press para fazer o Repórter S, quer dizer, pegar os redatores, apuradores, aqueles que intervinham na produção do Repórter S dentro da UPI, tinham que ser pagos, porque a ESSA não fez ou não utilizava o Departamento de Jornalismo da Rádio Nacional. Ela queria ter a sua responsabilidade e a sua ascendência, tá certo? De acompanhar e interferir naquilo que podia interferir na feitura do noticioso. Por isso não permitiu que o noticioso, o Repórter S, fosse feito pela redação da emissora onde ele era veiculado. Isso tinha um custo. Depois a produção, depois o talento. Pagava o apresentador, pagava bem, pagava aqueles todos que interferiam, pagava o apresentador, pagava não sei quem, pagava não sei o quê, pagava o veículo, o horário ocupado, não é? Então isso saía muito caro, muito caro. O que ele investia, se ele traduzisse, porque na verdade para vender petróleo, gasolina, ele só tinha 5 edições, tinham 5 comerciais, que era 8 da manhã, 12h55, 18h30, 20h25, 22h05. E o concorrente, por exemplo, a Shell, poderia ter uma enxurrada de anúncios ao longo de uma programação, mesmo da Rádio Nacional, então preponderaria, a Shell acabaria por preponderar sobre a veiculação da ESSO, que era, embora forte, porque era estribada e respaldada por um noticioso de grande credibilidade no Brasil, mas comercialmente eram 5 anúncios, era um em cada edição. Não é? Então isso foi uma das coisas também, porque na época
o Axel fez um jingle bonito com o Wilson Simonal e começou a rodar o dia inteiro em todas as emissoras de rádio, dando uma presença mais dominante do que tinha essa, porque se limitava àqueles horários para veicular o seu anúncio, que eram 5 horários por dia, entendeu não? Também essa, comercialmente, em termos de marketing, de publicidade, de veiculação, de propagação de imagem, também foi um dos fatores que concorreram, somado à censura, somado ao derretimento da Rádio Nacional, que aquela audiência toda que eu expliquei a você, de que ela, Nacional, era detentora, ela praticamente se esfumaçou, sumiu, tá certo? A Nacional caiu verticalmente, então assumiu a Rádio Globo, e com isso também o Repórter Esso caiu, porque como eu expliquei aqui, jornal falar, telejornal ou radiojornalismo, isso vai muito em função, o público numeroso que ele possa regimentar, vai em função do veículo onde ele esteja sendo apresentado, não é? O melhor telenoticioso que você possa ter na televisão, bota numa estação sem nenhuma expressão, sem audiência, ele vai cair, o noticioso. Como eram planejados os jornais na época da ditadura? As edições eram planejadas pelo alto comando da UPI, na sede da UPI, que era na Avenida Rio Branco, na época em que eu trabalhei e integrava a equipe deles. Então eram os redatores que se mobilizavam, eram os apuradores, não é isso? Eram os chefes de redação, supervisores, etc. Todos interferiam e o Repórter Esso tinha aquela preocupação. Por que ele se tornou também detentor de grande credibilidade? Porque ele não se permitia produzir, como ele tinha 5 minutos, e o jornalismo de rádio na época eram jornais de 25, 30 minutos com várias sessões. E sem brilho, entendeu? Se fazia um trabalho de avaliação entre os que interferiam na feitura de jornal para se fazer a seleção da seleção das notícias do dia. Então, naqueles 5 minutos, que não eram 5, que tinha publicidade, e mais o prefixo e sufixo, eram 4 minutos, tá certo? E nesses 4 minutos, eles tinham que ter super valorizado, eles tinham que impactar. Qual legado os 27 anos de história do Repórter Esso deixou para os programas que surgiram após ele? Tudo. O lead em rádio foi praticamente uma inovação do Repórter Esso. O poder de síntese, tá certo? A qualidade na transmissão, a concisão, não é? O resumo, essa capacidade de você sintetizar e a credibilidade que ele conquistou. O jornalismo evoluiu após esses anos? Evoluiu. Inclusive, os dispositivos de captação da notícia, né? Hoje a televisão manda os seus repórteres, eles ficam lá praticamente morando, habitando. A questão da internet, né? das novas tecnologias, as novas tecnologias, tudo isso contribuiu para que a notícia fosse melhor apurada, não é isso? Veiculada com mais facilidade, com um campo, um universo mais abrangente, não é? Então, hoje não há dúvida de que o noticioso evoluiu muito. Como é o perfil do profissional de comunicação hoje? A participação de cada um, seja no rádio, seja na televisão, seja na mídia impressa, na revista, no foro, né? É muito importante e tem se aprimorado. Isso tem, incontestavelmente, produzido um crescimento que é visível, né? Pelos seus efeitos, sentido e visível na ação que você percebe que existe no trabalho de cada um que interfere. São todos heróis, bacanas. Eles, né? Eles renunciam aos prazeres da vida, quase, né? Dedicados à sua profissão. Qual dica você deixa para o estudante de comunicação? Eu fico triste de ver, às vezes, é a concepção ilusória, entendeu? De que, entrando na faculdade de comunicação, daqui a pouco você vai estar na TV Globo ou na Record, lá, viajando, bacana, você pinta o quadro da melhor maneira, mas não é isso. A demanda é muito grande. Quantas escolas de comunicação você tem no Brasil? Meu Deus do céu, quantas faculdades? Você tem poucos veículos, uma demanda muito grande. Embora você tenha uma diversificação no curso de comunicação, você tem cinema, né? Você tem publicidade, relações públicas, etc. Mas mesmo assim, o campo é restrito. Então é preciso que o jovem, quando ele ingressa, ele tenha consciência das dificuldades que ele vai enfrentar, mesmo depois de estar sobraçando o diploma, ele talvez não consiga realizar o seu sonho, amadurecer e materializar tudo aquilo que ele sonhou em relação à comunicação, porque não é fácil
E essa empregabilidade, quando você transporta para um campo mais sofisticado, que é o da comunicação, não é fácil você acomodar um jovem hoje numa emissora de televisão, num grande jornal, numa grande revista. É complicado. Eu quero muito agradecer novamente o senhor ter nos recebido aqui em sua casa. Eu não sei se eu preenchi com o que expliquei e disse o desejo daqueles que pediram ou deram você a incumbência de vir me procurar para buscar algumas informações sobre o Repórter S. Muito obrigada. E você não saia daí que o Mosaico volta daqui a pouquinho.